Você já ficou meio paranoico no escuro, achando que tinha alguma coisa ali no canto? O Iron Maiden transformou esse tema numa das músicas mais icônicas do metal, um hino do heavy metal. Agora me diz, você canta Fear of the Dark, mas você entende mesmo o que está sendo dito ali? Ou manda só aquele inglês freestyle ou information? Hoje a gente vai destrinchar Fear of the Dark de verdade, aprender vocabulário, pronúncia e aquele detalhe que muita gente erra. Sim, até o nome da banda. What's going on, ladies and gentlemen, boys and girls? Matias Pires here, professor de inglês há 30 anos e com você aqui no YouTube trazendo a melhor forma de aprender inglês, usando seus sentimentos, algo que você curte, algo que vai fazer você lembrar do vocabulário, de pronúncia, de tudo isso. Porque assim, meu amigo, minha amiga, você aprende de uma vez por todas e não esquece. E essa música, como eu falei anteriormente, é um hino do metal. Se você tá aqui, provavelmente você conhece. Se não conhece, é uma ótima oportunidade de conhecer o material e as letras também do Iron Maiden, que é uma banda fantástica. Eu mesmo sou suspeito que eu conheci quando eu era pequeno ainda. E eu me lembro que eu tinha um VHS de um show ao vivo que eles fizeram lá em Long Beach, Califórnia. O nome do show era Live After Death, que tinha uma capa que, na minha opinião, é uma das melhores capas até hoje de qualquer disco, é fantástica. Esse mascote deles, criado pelo grande Derek Riggs, o Eddie, ele é um show à parte. E o nome do show também é muito legal, porque é uma brincadeira com Life After Death, que é vida após a morte. E live quer dizer ao vivo. Então, ao vivo depois da morte, Live After Death, que inclusive era tour daquele álbum Powerslave. E olha a capa do Powerslave, que linda. I just love the details. Powerslave, na minha opinião, é o melhor disco do Iron Maiden. Eu sei que muito fã fala, não, eu prefiro esse. Eu amo esse disco, ponto final. Mas eu vou te falar, o álbum Fear of the Dark é fantástico. Eu me lembro de ouvir muito ele quando era criança. Fear of the Dark, eu amava isso. Essa música de 1992, de 1992, do álbum com o mesmo nome, Fear of the Dark. E se você não é fã, você não tem ideia da energia que isso é num estádio, com todos os fãs juntos cantando o riff. Mas o mais interessante aqui é o tema. Aquele medo, aquela sensação de que tem algo te observando, ou alguém, né, te observando no escuro. E aí que o vocabulário da música fica muito rico, porque é lotado de expressão que você pode usar no dia a dia. E sobre a ideia da música, tem duas formas que a galera costuma interpretar. Tem gente que vê como algo bem literal. Medo do escuro, aquela paranoia de estar sendo observado. Mas tem muita gente que interpreta como algo psicológico. Ansiedade, medo irracional. Aquilo que não é real, mas entra na tua cabeça e tu acha que é. A música não foi escrita pelo vocalista Bruce Dickinson. Na verdade, quem escreveu foi o chefão de tudo, Steve Harris. Ele não é só um rostinho bonito, ele não é só o manda-chuva da banda, ele é compositor, ele manda em tudo e ele é um dos maiores baixistas que o mundo já viu, com aquele estilo dele de gallop, da galopada. É bom demais. Inclusive, eu queria dedicar essa aula a todos os meus alunos do English Masters e especialmente a você, Gustavo. Rapaz, Gustavo é fã. Ele pelo menos saiu umas 2 vezes lá de Minas e foi pra São Paulo pra assistir o Iron Maiden. Inclusive, uma das vezes que ele foi pra São Paulo, ele me encontrou. A gente almoçou e ele me deu, sabe o quê? Um ET de Varginha, que ele é de Varginha, lá de Minas Gerais. Ele trouxe pra mim, trouxe também uma camisa fantástica com Rock On, mas tá lavando, sorry. Antes de entrar na letra, eu preciso resolver uma coisa que gera discussão há anos. O nome da banda. Eu sei que as pessoas falam Iron Maiden, beleza, você tá falando ali com outro brasileiro, não precisa falar Iron Maiden, né? Não precisa. Mas se você quiser corretamente falar o nome da banda, não é Iron nem é Iron. Olha só essas duas palavras aqui. Eu e recebo e ganho. I earn. É como se fossem essas duas palavras juntas. Iron. Isso normalmente. Mas é claro que tem muita gente que fala inglês no mundo inteiro e você vai ouvir as pessoas falando iron, mas iron é muito mais popular, principalmente nos Estados Unidos. Lá na Inglaterra eles falariam Iron Maiden. Falando rápido, esse iron vai embora. Iron Maiden. The Iron Maiden! Ô Matias, esse nome da banda em português é Donzela de Ferro. Tem alguma coisa a ver com a primeira-ministra lá, Margaret Thatcher? Muita gente acha, mas não. A verdade é que o Steve Harris, quando ele criou a banda lá em 75, ele assistiu a adaptação de um livro chamado The Man in the Iron Mask. Aí o título chamou a atenção dele e ele lembrou de um dispositivo de
tortura medieval chamado Donzela de Ferro, Iron Maiden. Aí ele disse, eita, isso aqui é forte, isso aqui é adequado para uma banda de heavy metal. Olha para isso, era uma espécie de caixão de metal com pontas internas onde a vítima era fechada dentro. Oh my God! Mas vamos embora pra música. Are you ready? Let's jump right in. I am a man who walks alone. Eu sou um homem, I am a man who walks alone, que anda sozinho. When I'm walking a dark road. E o que quer dizer isso? Quando eu estou walking, andando, a dark road. Road é estrada. A dark road, uma estrada escura. Perceba que ele não usa a preposição aqui, que eu estou andando numa estrada escura. Ele não usa esse numa. Isso é muito comum quando você usa o verbo walk, andar. Você pode andar numa estrada ou andar uma estrada em inglês. E é isso que ele quer dizer, quando eu estou andando numa estrada escura. At night, à noite, or strolling through the park. Stroll é muito usado em inglês. To take a stroll é dar uma passeada, dar uma caminhada. Algo que você não está fazendo por obrigação, você está caminhando, está apreciando aquele momento. Você pode usar a expressão take a stroll, que quer dizer dar uma passeada. Mas você pode usar como verbo também, como ele faz na música. Strolling through the park. Passeando through the park. Pelo parque. Through pode ser através, mas pode ser pela. Through the park, pelo parque. Então walk é andar e stroll dá a ideia mais de passear. Então esse cara que anda sozinho quando ele está andando por uma estrada escura, à noite ou passeando pelo parque. When the light begins to fade. Quando a luz começa a desaparecer. Fade pode ser diminuir, pode ser desbotar, pode ser morrer. Então, quando a luz começa a diminuir. Nessa versão ao vivo, assim como várias versões ao vivo, eles não falam exatamente o que está na letra no estúdio. Várias coisas que ele fala na versão do estúdio, você não vai ouvir ao vivo. E isso aqui ele também muda ao vivo, porque na gravação original, ele não fala fade, ele fala change. And when the light begins to change. Quando a luz começa a mudar. Mas eu acho que fica bem mais legal fade. Ele sempre faz isso ao vivo, ele usa fade ao vivo e não change. When the light begins to fade, quando a luz começa a diminuir. When the light begins to change, quando a luz começa a mudar. Dá no mesmo. I sometimes feel a little strange. Que às vezes, I sometimes feel, me sinto, a little strange, um pouco estranho. Quando a luz começa a diminuir, às vezes eu me sinto um pouco estranho. A little anxious, um pouco ansioso, um pouco apreensivo. When it's dark, quando está escuro, ou quando fica escuro. Você viu que ele já usou 2 vezes a little em um adjetivo. A little strange, um pouco estranho. A little anxious, um pouco apreensivo. Imagine se isso fosse no centro de Maceió, nos anos 90, no começo dos anos 90, para ser específico, umas 10h30 da noite, naquela rua do comércio que não tem nada, ninguém. Matias, por que você está dando esse exemplo? Porque isso aconteceu comigo e eu fui assaltado. E eu me senti, sim, a little strange. Eu me senti um pouco estranho. Eu também me senti a little anxious. Fiquei um pouco apreensivo. Por quê? Porque deu errado, né? O cara me roubou, eu me lembro exatamente. Imagine, um gordinho lá, dando sopa com a sacola na mão. O cara veio e disse, meu amigo, passe. Perdeu, manda. 3 coisas ele levou. Ele levou um VHS de um show que eu tinha gravado e levou 2 CDs. Agora, adivinhe só qual era um desses CDs. Fear of the Dark. Terrible memories. Fear of the Dark. E se ligue, dark. Quando alguém tá cantando, você várias vezes não escuta, não percebe o sotaque dessa pessoa. Mas aqui ficou bem claro que ele é britânico. Dark. Porque o norte-americano falaria dark, mas ele fala dark. Fear of the Dark. E se ligue na palavra of, que é como se fosse OV. Esse F não tem som de F. É of,
Fear of the dark. Medo do escuro. Na versão ao vivo, você não consegue ouvir perfeitamente ele falando esse of, mas de estúdio você consegue perceber exatamente que a pronúncia é of. Fear of the dark. Fear of the dark. Ele repete. I have a constant fear that something's always near. I have a constant fear. Que eu tenho um medo constante, a constant fear, that something is. Esse apóstrofo S é um is, que algo está always near, sempre por perto. Eu tenho medo constante de que sempre haja alguma coisa por perto. Alguma coisa, algo por perto. I have a phobia. Eu tenho uma fobia. Não é medo, não, é fobia. Eu tenho uma fobia. Someone's always there. De que alguém, something é algo, someone, alguém. E mais uma vez o apóstrofo S, que é is, que está always there, que está sempre lá ou ali. Ali aonde? Where? Eu fico pensando às vezes que eu assistia filmes de terror. Era assim, eu sempre achava que tinha alguém ali no canto. Have you run your fingers down the wall? Have you run present perfect? Você já fez isso? Você já? Run your fingers down the wall. To run pode ser correr, mas nesse caso aqui não quer dizer correr. Run your fingers down the wall é basicamente você deslizar os seus dedos na parede, tipo procurando alguma coisa. Run your fingers down the wall. O down aqui não quer dizer para baixo exatamente, ele só quer falar pela. Você já deslizou os seus dedos pela parede? And have you felt? E você já sentiu? Your neck skin crawl. Felt, passado de feel, sentir. Você já sentiu? Crawl também pode ser engatinhar, mas nesse caso aqui ele está falando de fazer esse movimento aqui, de arrepiar. Então ele te pergunta se você já sentiu essa sua pele do pescoço arrepiar. Tipo repulsa, causar uma sensação horrível. When you're searching for the light, quando você está procurando pela luz. Imagina, você está numa sala, num lugar escuro, e você está procurando a luz, o interruptor. Então você já sentiu a sua pele arrepiar, a sua pele do pescoço arrepiar enquanto você está procurando pela luz? When you're searching for the light? Olha aqui o sometimes novamente, às vezes. Sometimes when you're scared to take a look. Às vezes, when you're scared, quando você está scared, com medo, to take a look, de dar uma olhada. Então, às vezes, quando você está com medo de dar uma olhada. At the corner of the room. Esse at the corner é no canto. Uma sala, um quarto tem 4 corners, 4 corners. Então, para o canto do quarto. Só que room não precisa ser exatamente quarto. É uma sala, é um espaço. Aqui deve ser um bedroom, que é um quarto, mas pode ser outro lugar também, um espaço entre 4 paredes. Quem nunca ficou, meu Deus, ó, tem alguma coisa ali no canto, eu não vou olhar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já curtiu esse vídeo, né? Você já se inscreveu no canal? Ei, come on. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui. Ativa aí para você não perder nada aqui. E outra, você conhece alguém que curte Iron Maiden, que é fã do Iron Maiden? Manda para ele, tenho certeza que ele vai amar e vai te dar um beijo, não sei se na boca, mas vai te agradecer. You sensed that something's watching you. Mais uma vez você tem um apóstrofo S, que aqui é is também. You've sensed. Present perfect. Você sentiu, percebeu, pressentiu. Teve essa sensação de quê? De que algo está te observando. That something's watching you. É um clima mesmo de terror psicológico, né? Have you ever been alone at night? Essa música é lotada de present perfect, que é quando você pergunta sobre alguma coisa que aconteceu, mas o momento que essa coisa aconteceu realmente não é importante. Ele é usado muitas vezes para você fazer uma pergunta se algo já aconteceu com você. Por isso que ele pergunta: Have you ever been alone at night? Você já esteve sozinho à noite? E o ever aqui dá essa sensação de alguma vez na sua vida. Você alguma vez já esteve sozinho à noite? Alone at night.
thought you heard footsteps behind. Thought, que é o passado de think, que é achar, imaginar. Você imaginou thought you heard, que você ouviu? Footsteps, passos, né? O barulho dos passos. Behind, atrás. Você alguma vez já esteve sozinho uma noite e achou que ouviu passos atrás de você? And turned around, e se virou, and no one's there. E ninguém está lá? Imagina só, você ouvir passos atrás de você, se virar e não ter ninguém lá. Meu Deus. And as you, e enquanto você, quicken up your pace. Quicken up your pace, que quer dizer acelerar o passo. Ele quer dizer aqui, e enquanto você acelera o passo, you find it hard to look again. To find something hard é você achar difícil de fazer alguma coisa. I find it hard to speak German, que eu acho difícil falar alemão. Já ele acha difícil olhar novamente. Look again. Então ele tá ali acelerando o passo e acha difícil olhar para trás de novo. Mas por que isso? Because you're sure. Because ou então cause apenas. Quando você fala rápido, você não fala esse be. Because you're sure. Porque você tem certeza. There's someone there. Que existe alguém ali. There is quer dizer existir, que há alguém ali. Ah, tá explicado. Olha o que o cara estava fazendo na noite anterior. Watching horror films the night before. Watching horror films. Que ele estava assistindo filmes de terror. Horror films the night before. Uma noite antes, na noite anterior. Debating witches and folklore. Debate é debater, é discutir. Então ele estava discutindo witches, bruxas, and folklore. Folklore é lenda. Olha só que interessante. Lore em português é sabedoria popular. E folk é povo, tipo uma comunidade. Mas folklore é mais conhecido como lenda. São lendas. Então esse safadinho na noite anterior estava assistindo filme de terror, estava falando sobre bruxa, sobre lendas. Tá vendo aí? Não é que ele tem tanto medo do escuro assim. É que o medo não veio do nada. Ele veio por quê? Oh. The unknown troubles on your mind. The unknown é o desconhecido. Troubles on your mind. Os problemas na sua cabeça, porque trouble pode ser problema. Os pepinos, né? Os pepinos desconhecidos da sua cabeça. Porque várias vezes você pode estar com alguma coisa te incomodando ali na tua cabeça, algum pepino, algum problema, mas isso é desconhecido, você não sabe exatamente o que é. I know your mind is playing tricks. Aqui ele fala I know your mind is playing tricks, mas no disco ele fala maybe your mind is playing tricks. Nessa versão ele fala I know, que quer dizer eu sei. I know your mind is playing tricks. To play tricks é enganar alguém, é pregar peça em alguém. Então ele fala que sabe que a sua cabeça está te pregando peças, está te enganando. E no disco ele fala que talvez, maybe your mind is playing tricks, que talvez a sua cabeça esteja pregando peças em você. You sense. Olha o sense de novo, que você percebe, you sense. And suddenly, e subitamente, de repente, eyes fix, que os seus olhos, eles se fixam. Eles se fixam no quê? On. Olha só, quando você fix on alguma coisa. Você está prestando atenção, você está fixo em alguma coisa. On dancing shadows from behind. Ele fixa em sombras dançantes, né? Sombras que estão dançando. From behind. Vindo de trás. Ou tem alguém dançando atrás dele. Imagina aquelas figuras, né, de filme de terror. Aquelas crianças com aquelas samaras da vida. Dança. Meu Deus. E esse instrumental dessa música é maravilhoso. O pessoal canta junto, tem solo, tem tanta coisa. Ele repete várias vezes e fala várias vezes Fear of the dark. E no final, de uma maneira bem calma, bem linda, bem poética, o que ele fala? When I'm walking a dark road. Ele volta pro começo. Quando eu estou andando numa estrada escura. I am a man who walks alone. I am a man who walks alone. Que eu sou um homem que anda só. A música volta pro começo, tipo, é um ciclo interminável de pavor, de medo. Mas você acha que a música é sobre medo do escuro mesmo? Ou que a nossa mente faz quando a gente
está no escuro. E é por isso que Fear of the Dark é uma das músicas que dão certo até hoje, que é um hino do heavy metal. Não porque ela fala só do escuro, mas porque ela fala sobre aquela sensação que todo mundo já teve, que a sua própria mente pode transformar uma simples sombra em uma ameaça. Ou então pode ser uma ameaça mesmo, como o cara lá em Maceió que me assaltou. E quando uma música consegue fazer isso com um vocabulário bem simples, com uma imagem forte, com inglês natural, ela deixa de ser apenas uma música e vira um hino e também uma aula. Eu tenho certeza que a experiência vai ser bem diferente da próxima vez que você ouvir Fear of the Dark. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link para você ouvir essa música, a versão de estúdio e também a versão ao vivo. Vai lá, escuta, pega a letra, pratica, porque isso vai ser fenomenal para o seu inglês. Hey, essa música vale um like. Curte aí o vídeo, se inscreva no canal para receber mais músicas, mais aulas de inglês com contexto, com situações que vão te ajudar a memorizar, aprender vocabulário. Se não fez, faz isso agora. Aproveita também e manda para quem gosta de Iron Maiden. De repente você tem alguém aí ou uns amigos que curtem a banda e que querem aprender a falar inglês. E ativa também esse sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. E se você aprendeu tanta coisa aqui, imagina só fazer um curso completo comigo, do zero até a fluência, ou então do intermediário para a fluência. Não importa o nível que você está, nem a sua idade, você consegue. E quando a gente mexe com os nossos sentimentos, quando a gente usa contexto para aprender inglês, fica muito mais fácil. Entra muito mais fácil e você não esquece do vocabulário. Eu posso ser o último professor de inglês da sua vida. Vai lá no meu website agora que eu tenho um curso perfeito para você. E a gente se vê numa próxima aula. Rock on!